Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Hoje falaremos de Poltergeist, o Fenômeno. Foi dirigido por Tobe Hooper, que criou em 1974 o clássico do terror, O Massacre da Serra Elétrica. Em 1982, ele trouxe às telas um suspense sobrenatural, escrito e produzido por Steven Spielberg. Muitos acontecimentos bizarros começaram a acontecer com o elenco assim que o filme chegou aos cinemas. Poltergeist apresenta a vida dos Freelings, uma família de classe média morando em uma típica casa em uma cidadezinha americana. A vida parecia pacata e normal quando a filha mais nova, Carol Ann, começa a ouvir vozes e conversar com a televisão. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer na casa, fatos os quais a caçula culpa as pessoas na TV. Um dia, após uma tempestade, a menina desaparece, sequestrada pelos espíritos para uma dimensão fantasmagórica. Uma especialista em sobrenatural é chamada para estudar o caso e descobrimos que a casa foi construída sobre um cemitério, onde as lápides foram retiradas, mas os cadáveres não. São esses espíritos atormentados que assombram a família Freeling. A produção hoje é considerada um marco do cinema de horror, mas também carrega o título de filme mais amaldiçoado da história. Um dos elementos que mais reforçam a crença de que havia uma maldição no set foi a morte inexplicável de vários membros do elenco, incluindo 2 das 3 filhas dos personagens principais da Casa Mal-Assombrada. Heather O'Rourke tinha apenas 5 anos quando o próprio Spielberg a escolheu para interpretar a caçula que se comunica com os espíritos e faz a icônica cena tocando a tela da TV. A menina virou uma estrela da noite para o dia, atuando nas 2 continuações do filme Poltergeist 2 e Poltergeist, o capítulo final. Em janeiro de 1987, Heather começou a ter sintomas de gripe, mas os médicos chegaram à conclusão de que se tratava de uma inflamação no intestino. Ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, que afeta o intestino. Os efeitos colaterais da medicação podem ser vistos no filme pelo inchaço nas bochechas da atriz. Como estava se sentindo melhor, conseguiu filmar todas as cenas que faltavam para o 3º Poltergeist e saiu de férias com os pais. Em janeiro do ano seguinte, a atriz mirim acordou com dores no estômago, respirava com dificuldade, seus dedos estavam roxos e momentos antes de sua mãe chamar a emergência, Heather desmaiou no chão da cozinha. Na ambulância, Heather teve uma parada cardíaca e morreu na mesa de cirurgia. Tinha 12 anos de idade. Os médicos disseram que ela foi diagnosticada por engano, que não tinha a doença de Crohn. Ela morreu de um estreitamento no intestino que poderia ter sido tratado se fosse encontrado a tempo. Quem também teve uma morte trágica foi Dominique Dunne, que interpretou a filha mais velha. Dominique tinha uma promissora carreira de atriz iniciada na TV no início dos anos 80 e Poltergeist foi o seu primeiro e último trabalho no cinema. A fama, porém, lhe trouxe um relacionamento abusivo. Numa festa, Dominique conheceu John Thomas Sweeney, dono de uma casa noturna em Los Angeles. Em outubro de 1982, a jovem decidiu colocar um ponto final no namoro. Na mesma noite, enquanto Dominic repassava um roteiro com um colega ator, Sweeney, descontrolado e ciumento, foi até a casa dela, bateu na porta e começou uma discussão. Ao ver que a ex-namorada não estava sozinha, ficou louco, puxou a garota para fora, bateu seguidamente sua cabeça contra o chão e a estrangulou. Depois agarrou seu pescoço e a arrastou pelo jardim antes de jogá-la no chão a alguns metros de distância. Quando a polícia chegou, estava inconsciente. Levada ao hospital, os aparelhos que a mantinham viva foram desligados 5 dias depois. Dominic tinha 22 anos e morreu 5 meses após o lançamento do filme. Outra coincidência assustadora. Richard Lawson, o ator que interpretou um dos investigadores paranormais, estava em uma viagem de avião para Cleveland durante uma tempestade de neve. A comissária reconheceu o ator do filme e, como cortesia, ele foi transferido da poltrona 6D para a primeira classe. Devido às péssimas condições do tempo, além de falhas nos procedimentos de segurança, o avião não conseguiu decolar, caindo na baía. O tormento continuou enquanto o cockpit e a primeira classe se enchiam de água congelante, com muitos dos passageiros e tripulação em pânico, ainda presos ao cinto de segurança. Felizmente, Richard conseguiu se soltar e escapou apenas com alguns arranhões e queimaduras. A mesma sorte não tiveram as 27 vítimas fatais do acidente, incluindo o passageiro que ocupava a poltrona deixada pelo ator
a 6D. Outra morte brutal aconteceu com o ator Lou Perryman, que interpretou Pugsley no filme. Parecia um dia comum, quando Lou foi até o jardim com sua caneca de café para aproveitar o sol da manhã. Um estranho apareceu puxando conversa, os dois conversaram sobre trabalho e o clima. Ao fim da conversa, Lou voltou para casa. Ele não estava mais sozinho. O homem investiu pelas costas do ator com um machado, partindo seu crânio em dois com um golpe fatal. Depois do crime, o homem desconhecido roubou as chaves e o carro do ator. A polícia concluiu que se tratava de um crime cometido por um psicopata e que Lou Perryman estava no lugar errado, na hora errada. Durante as filmagens da sequência Poltergeist 2, o ator Julian Beck, que interpretava o assustador Reverendo Kane, se sentiu mal e morreu de um câncer fulminante no estômago. Ele foi substituído por dublês e bonecos durante todo o resto das filmagens. O ator Will Sampson também atuou na continuação como Taylor, um curandeiro nativo americano que ajuda a família Freeling. O que pouca gente sabia, Sampson era um xamã de verdade, e ao descobrir sobre os estranhos eventos envolvendo o primeiro filme, realizou um exorcismo de verdade no set. Sampson morreu um ano depois do lançamento do filme, de complicações decorrentes de um transplante de coração e pulmão. Já durante a filmagem de Poltergeist 3, a atriz Zelda Rubinstein ficou chocada após uma sessão de fotografias. A atriz alegava que sua mãe faleceu no momento exato em que uma das fotos foi tirada. Ainda no terceiro filme, uma garagem usada como cenário pegou fogo quando o gelo falso feito de matéria plástica se incinerou e causou um incêndio ferindo 3 técnicos. O chefe dos bombeiros relatou que uma bola de fogo perseguia os que estavam no local. A causa nunca foi explicada, pois a equipe estava preparada para qualquer acidente com um material inflamável. Antes das mortes das meninas, outros membros do elenco sofreram incidentes estranhos. O ator infantil Oliver Robin, que interpretava o filho do meio, foi quase estrangulado de verdade por um dos palhaços animatrônicos que atormentavam o menino no filme. Por sorte, Steven Spielberg notou pelo retorno de vídeo que o menino não estava atuando, mas sendo enforcado de verdade, e interrompeu a cena. O uso de efeitos práticos pode ser complicado, principalmente se tratando de um filme de terror, mas as tentativas de criar cenas cada vez mais realistas podem ter ido longe demais. A cena em que a mãe cai numa poça de lama e esqueletos aparecem a fazendo gritar em desespero parece muito genuína, não é? E foi mesmo. A atriz JoBeth Williams, que interpretou Diane Freeling, revelou que achava que os esqueletos tinham sido construídos pelo Departamento de Efeitos Especiais, mas pouco antes da cena descobriu que eram cadáveres reais doados para pesquisa e entretenimento e comprados a baixo custo pela produção. Os atores e membros da equipe relatam que estranhos fenômenos aconteceram em suas próprias casas enquanto realizavam Poltergeist. JoBeth Williams contou que quadros em sua casa se moviam e entortavam sem explicação. O autor James Caan, que escrevia a novelização do filme, se envolveu em um acidente em casa quando um raio atingiu seu prédio, fazendo o ar-condicionado explodir e ser arremessado para dentro da sala, ferindo o escritor pelas costas. Depois disso, as luzes voltaram e seu videogame começou a funcionar sozinho. Durante as gravações do remake de Poltergeist em 2015, o diretor Gil Kenan também relatou coincidências estranhas. A casa que ele alugou para a produção começou a apresentar estranhos comportamentos, com luzes acendendo e apagando sem motivo e alguns aparelhos funcionando apenas em alguns cômodos da propriedade. O diretor alegou que a casa estava sendo assombrada por um espírito feminino, vestido de negro. Quando devolveu a casa, ele recebeu uma ligação do antigo proprietário, que se mudou de volta e ficou horrorizado com o que viu e perguntou se o mesmo havia acontecido com o diretor. Kenan confirma que o espírito o seguiu e até hoje realiza aparições em sua casa em Los Angeles. Por todos esses fatos macabros e coincidências bizarras, Poltergeist, suas continuações e remake não podem ser considerados apenas filmes comuns, mas portas abertas para uma maldição. Continue na playlist para conhecer outras histórias verdadeiras por trás das câmeras de cinema aqui no Cine Sinistro.